Olá! Você sabe o que é a indústria 4.0? Tem ideia das transformações que isso tem causado nas nossas vidas e na vida das indústrias? E mais, o quanto que isso ainda pode mudar as nossas vidas? Pois é, e é sobre isso que nós vamos falar agora um pouquinho. Vamos falar da indústria 4.0. Afinal, o que é isso? Esse termo foi usado em 2015 pela primeira vez por Klaus Schwab, um engenheiro alemão. Mas na Alemanha já se falava sobre isso desde 2011, num projeto de pesquisa de desenvolvimento de altas tecnologias de um grupo de empresários e do governo. Eles começaram a olhar para o futuro da Alemanha e viram que o país tinha realmente que mudar a forma de se relacionar e que a tecnologia era o alicerce para essa nova mudança. Em 2016, foi tema da reunião anual do Fórum Econômico Mundial. Chamou-se de Indústria 4.0 porque se tratava de uma quarta onda de transformação no processo produtivo das indústrias. Ou seja, estamos vivendo a quarta revolução industrial. Até meados do século XVIII, o comércio era movimentado por produtos manufaturados em casa e em escala artesanal. Uma grande parte desses produtos manufaturados eram os tecidos produzidos nos teares manuais. Para ganho de escala, a tecnologia a vapor foi acionada ao tear manual, mecanizando processos, proporcionando o surgimento da indústria que motivou a primeira revolução industrial, por volta de 1760, lá na Inglaterra. Nesse período, novas relações de trabalho estabeleceram-se, surgindo o trabalho assalariado e a divisão de trabalho. A segunda revolução industrial corresponde à continuidade dos processos da revolução da indústria. O aprimoramento das técnicas, o surgimento de máquinas e a introdução de novos meios de produção deram início a um novo momento. A industrialização, que antes limitava-se à Inglaterra, expandiu-se para outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, a França, a Rússia, o Japão e a Alemanha. O ferro, o carvão e a energia a vapor, característicos da primeira fase da Revolução Industrial, agora dão lugar aos representantes da segunda fase: o aço, a eletricidade e o petróleo. Nessa fase, podemos destacar a utilização da energia elétrica para acionar as linhas de produção. Essa revolução foi marcada pela expansão da produção em série, conceito utilizado pela linha de montagem do Ford T. Surge também nesse período um conceito importante para a indústria, o Fordismo, que é um sistema de produção industrial criado pelo empresário norte-americano Henry Ford, em 1914. Esse sistema foi utilizado em indústrias do mundo todo no século XX, principalmente entre as décadas de 1920 e 1970. O Fordismo tinha como objetivo a produção em massa, a capacidade de produzir mais com custos menores, a partir de um ganho de escala e de eficiência. Para isso, Ford implementou a linha de montagem, a padronização de processos e uma série de melhorias de planejamento, que possibilitaram a fabricação de automóveis mais acelerada e mais barata.
A segunda revolução industrial foi marcada pelas extensivas redes ferroviárias e pelo uso do telégrafo. Assim era possível transportar coisas, pessoas e ideias rapidamente. Mas não foi somente na produção industrial e na comunicação que essa revolução teve impacto. Essas técnicas foram inseridas também na produção agrícola. Essa, que antes era só de subsistência, em sua maior parte passa a atender também o mercado consumidor. Em decorrência disso, observou-se um grande êxodo rural e um processo de urbanização nos países. Porém, nas cidades, as indústrias também estavam automatizadas. O aumento da produtividade trouxe um grande avanço econômico, mas também trouxe uma alta taxa de desemprego. E muitos trabalhadores eram substituídos por máquinas. Uma máquina, às vezes, substituía até 20 trabalhadores braçais. A terceira revolução industrial iniciou-se a partir de 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Essa fase também é chamada de Revolução Técnico-Científica. Nesse período, houve um avanço tecnológico até então nunca vivenciado. O aprimoramento das técnicas abrangeu não só o processo produtivo, mas também alavancou o campo científico. Destacam-se nessa época a informática, a robótica, a genética, as telecomunicações, dentre outros elementos representativos do período. O mundo já tinha enfrentado uma crise econômica, 2 guerras mundiais e estava numa desaceleração da industrialização comparada com outros períodos. O marco dessa terceira revolução foi em 1964, com a invenção do controlador lógico programável, CLP, que é um computador especializado que desempenha funções de automação. Também com o surgimento do Z1, que foi o primeiro computador, que mais parecia um grande motor do que um computador. Mas acreditem, era um computador. E não podemos deixar de falar também do surgimento dos modems, lá pelos anos de 1969. É nesse momento também que surgem as primeiras linguagens de programação, a internet, os computadores pessoais dentro das casas das pessoas e também dentro das empresas. Com essas invenções, deu início a essa revolução, que foi marcada por avanços digitais e desenvolvimento das telecomunicações, como a gente entende hoje. O tempo e a distância reduziram-se ao passo que o conhecimento se desenvolveu. As pessoas passaram a estar conectadas de maneira instantânea. Esse rompimento de barreira física e temporais, que conectou culturas, tradições, línguas e histórias, ficou conhecido como globalização. Se formos resumir em uma palavra cada uma dessas revoluções, podemos dizer que a primeira revolução, o vapor. A segunda, a eletricidade. A terceira, a computação. E a quarta? A quarta é a inteligência. Vamos entender por quê? Muita gente confunde a indústria 4.0 com a terceira revolução industrial. Mas não é a informática que está entrando agora? Não, a informática já existe há muito tempo, já está inserida no processo produtivo há muito tempo. Mas então o que está sendo inserido agora? O que tem de novidade nessa nova fase? O que a indústria 4.0 tem trazido é a inteligência nessas tecnologias, para que com a inteligência essa tecnologia trabalhe com a indústria. O entendimento da quarta revolução tecnológica
é muito mais do que simplesmente tecnologia. Ela passa por um novo mindset, por uma nova condição de interpretar o negócio tecnológico. E aí nós podemos traçar 4 grandes objetivos da indústria 4.0. Primeiro, a interconexão, que é a habilidade de máquinas, dispositivos, sensores e também pessoas de se comunicarem e se conectarem entre si. A transparência da informação, que é o oferecimento de transparência de dados e informações para tomada de decisão. Também assistência técnica, que é a habilidade de trazer um apoio, um suporte técnico, para as pessoas. É a habilidade de sistemas digitais apoiarem e suportarem as pessoas em tomada de decisão e resolução de problemas. E, por fim, as decisões descentralizadas, que é a capacidade de sistemas cibernéticos ou sistemas físicos de tomar decisões por conta própria, permitindo assim que os sistemas trabalhem de forma mais autônomas e independentes. Apenas em caso de exceção e de conflito é que essas decisões vão ser escaladas, então, para o nível superior. Quando a gente fala de indústria 4.0, tem vários fatores envolvidos nisso. Nós vamos falar de algum deles, mas é importante que a gente entenda o seguinte: a gente não fala dessas tecnologias isoladamente, mas a integração dessas diversas tecnologias, tanto física quanto digitais, é que faz desse momento um momento de revolução. Vamos lá? Vamos entender? Primeira delas, impressão 3D. A impressora 3D tem o seu custo reduzido a cada dia. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18.000 para apenas $400 nos últimos 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Bom, imprimir uma caveirinha, imprimir um boneco de plástico já é normal, a gente já ouviu falar. Mas tem tecnologias que ainda não são tão comuns e que vão revolucionar a indústria, como, por exemplo, a impressão 3D de metal. Já é possível a impressão de casas. Em Dubai, já imprimiram em 3D todo um edifício com mais de 9 metros de altura e 640 metros quadrados. Todas as maiores fábricas de sapato já começaram a imprimir sapato 3D. A estação espacial tem uma impressora 3D que elimina a necessidade de ter um monte de peça de reposição como era necessário anteriormente. Novos smartphones já têm capacidade de escanear em 3D. Você pode escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos na sua própria casa. Em breve, parte do que nós consumimos será impresso em 3D. Isso permitirá a criação de produtos personalizados a custo baixo. Inteligência artificial. Existem várias empresas que são também chamadas de machine learning ou máquinas de aprendizagem. Para uma máquina aprender, ela tem que estar programada para aprender. Ela nunca vai ter a consciência para aprender algo que não está programada. Nós temos as máquinas, os sensores nessas máquinas, e elas estão programadas para aprender com as nossas informações, estão programadas para calcular algoritmos melhores e atuar em forma melhor em função do que a máquina aprende. Esses sensores, eles podem inclusive estar também em outros locais, e eles podem buscar informações pela web de outras máquinas. Nesse campo ainda temos os assistentes pessoais, como o Alexa e o Google Assistente, que interpretam a voz e estão ligadas a serviço na web. Buscam informações e trazem a resposta. Internet das coisas, ou IoT, ou Internet of Things.
A princípio, vai possibilitar um controle remoto, um monitoramento, uma segurança, um conforto. Mas a partir do momento que o equipamento está ligado na web, ele está mandando informações que podem ser usadas por outros equipamentos. Vai ser um equipamento conversando com outro. A troca de informações é que é a base dessa tecnologia. Por exemplo, um controle remoto automático para abrir e fechar uma persiana não é novidade para ninguém, isso já existe. Controlar uma TV, controlar um ar-condicionado de forma remota também não é novidade. A novidade é colocar tudo isso no chão da fábrica, diretamente na internet, de forma integrada. É possível integrar máquinas, produtos, sistemas e pessoas de uma indústria. Já se usa um termo específico para a indústria, que é a Internet das Coisas na Indústria, ou IIoT. O fato é que vai se tornando cada vez mais possível reunir e analisar dados de toda a produção, identificando problemas antecipadamente, permitindo processos mais rápidos, mais flexíveis e mais eficientes para produzir bens de alta qualidade a custos reduzidos. Por exemplo, tem empresas que possuem um sistema com tecnologia de acionamento e controle que movimenta máquinas e equipamentos super flexíveis, ou seja, capazes de realizar várias operações específicas, pois os produtos têm código de radiofrequência e as estações de trabalho sabem que passos de fabricação devem ser realizados a cada momento. As novas máquinas e os robôs podem ser ainda mais interligados. É como se conversassem entre si. Eles fazem praticamente tudo na fábrica, sem a participação de trabalhadores, até mesmo sem iluminação. Tudo pode ser comandado por computadores, que até conectam a produção de uma fábrica com outra em diversos lugares e países. É possível integrar completamente uma enorme cadeia de produção, como a de um grande avião comercial, produzindo ao mesmo tempo em 50 países por centenas de empresas diferentes. Big Data e Data Analytics é um grande volume de dados sobre um negócio disponível para análise, que possibilita tomadas de decisões sobre o negócio envolvendo otimização de produção, economia de energia e inovação de produtos e serviços, dentre outros. Essas tecnologias juntas geram conhecimento e valor a partir de dados de produção, identificam tendências e recomendações para a otimização de processo. A robótica. Os robôs colaborativos compartilham de forma segura o espaço de trabalho entre operadores e robôs. Em uma fábrica de caminhões, por exemplo, os robôs interligados e conectados estão gerando uma enorme quantidade de informações que vão parar nas nuvens, o Big Data, e podem ser analisados via Data Analytics e inteligência artificial, para melhorar o processo e customizar cada vez mais a necessidade de cada caminhão para seu cliente final. O tempo de produção caiu de 100 para 85 horas. Haverá também robôs agrícolas de baixo custo. Um pequeno produtor rural poderá se tornar um gerente de suas terras, em vez de ficar realizando o trabalho braçal todos os dias. Há robôs autômatos que interagem e trabalham em conjunto, ajustando automaticamente suas ações. Um robô de 2 braços foi projetado para montar produtos, uma das poucas tarefas que ainda eram realizadas por trabalhadores na linha de produção de eletrônico. O que vai levar, então, à total automatização do processo de fabricação. Computação nas nuvens, ou cloud computing. A computação nas nuvens não se resume a arquivos que podem ser armazenados na internet. Isso a gente já faz e é a face mais banal desse processo.
Ela utiliza recursos de computação na internet para realizar o armazenamento e o processamento de grande conjunto de dados. São servidores que ficam fora da empresa para processar todo tipo de dados, inclusive para controlar máquinas e equipamentos. O tempo de resposta das máquinas cai para alguns milissegundos. Dados da máquina que antes ocupavam espaços na sua memória e limitavam suas funcionalidades são cada vez mais mobilizados para a nuvem, dando agilidade e versatilidade à produção aos funcionários. Os fornecedores e os clientes podem ter acesso em tempo real a todas essas informações, o que aumenta tremendamente a agilidade e a eficiência dos processos de gestão e produção. Cybersecurity ou cibersegurança são as operações conectadas em grande escala. Então, como a gente pode imaginar, elas vão gerar muito risco, né? De hackers e de espionagem industrial. Todos os dados vão estar na internet, então a segurança cibernética é uma das maiores preocupações atuais. Cybersecurity, portanto, são medidas físicas e lógicas utilizadas para proteger a infraestrutura de ameaças internas e externas. Rastreabilidade possibilita obter informações sobre o ciclo de vida do produto, desde a criação até o seu descarte. Visão artificial são tecnologias ópticas utilizadas em processos de controle de qualidade ou assistência de fabricação. Simulação são simulações de processos, projetos e produtos. Pode-se criar uma fábrica num ambiente digital para otimizar a concepção e validação de uma estrutura de produção, usando dados em tempo real para produzir o mundo físico em um modelo virtual. As simulações permitem, por exemplo, que os operadores testem e aperfeiçoem as configurações da linha de produção antes dessas serem montadas, reduzindo os custos e aumentando a qualidade. Algumas empresas possuem softwares avançados de simulação de usinagem. São soluções de máquinas virtuais que deixam os equipamentos reais mais livres e disponíveis para a fabricação, levando testes e treinamentos de operadores para o ambiente virtual, por exemplo. Realidade aumentada fornece informações adaptadas ao contexto mescladas com o seu campo de visão. CPS ou Cyber Physical System, que são sistemas que combinam tecnologia cibernética, mecânica e eletrônica para a melhoria do desempenho da fabricação. Manufatura aditiva recria cópias tridimensionais de peças e protótipos, viabilizando a produção de peças impossíveis em processos convencionais. No mundo conectado e cheio de computadores, a produção de pequenos lotes de produtos personalizados reduz distâncias, estoques e, evidentemente, custo na produção e na gestão. Manutenção preventiva. Analisa os dados e planeja a manutenção para evitar paradas inesperadas. Podemos falar ainda de computação cognitiva, dispositivos móveis, geolocalização, interface humano-máquina, autenticação antifraude, computação sob demanda, sensores inteligentes, realidade aumentada, coleta e armazenamento de dados, visualização de dados e tantos outros fatores que vêm revolucionando a indústria. Nas empresas e fábricas, a terceira revolução industrial, a automação já tinha dado um grande salto. Já era possível, por exemplo, pintar um carro de azul e um outro de vermelho, alternativa que foi descartada lá na época do modelo T do Ford. Há uma famosa frase que foi atribuída a Ford, que diz: você pode comprar um Ford T na cor que você quiser, desde que você queira um preto.
Isso mudou, mas ainda assim era preciso uma operação de troca de tinta que envolvia a limpeza dos equipamentos, o risco de saúde dos trabalhadores, além de impacto ambiental. Já com a utilização de computadores e robôs, esse processo está sendo revolucionado. O computador comanda a troca de tinta dos robôs, que é feita de forma mais rápida e pode produzir carros de cores diferentes na mesma linha de produção, não expondo mais o homem ao risco de. Um outro avanço revolucionário que a indústria 4.0 está provocando é a redução das escalas de produção. Em muitos casos, não é mais necessário montar uma fábrica gigantesca. A produção pode ser descentralizada e células isoladas operam como uma rede totalmente integrada, automatizada e com fluxos de produção otimizados, aumentando significativamente a eficiência e mudando as relações entre fornecedores, produtores e clientes. As novas tecnologias estão permitindo grandes ganhos de produtividade e enorme dinamismo em toda a cadeia de produção. A gestão de estoque e a logística de distribuição são agora mais ágeis e eficientes. Um rápido panorama da importância das tecnologias para as empresas pode ser obter olhando as tecnologias que a gente tem usado no nosso dia a dia. Por exemplo, o Waze foi vendido para a Google por 1,3 bilhão de dólares em 2013. O WhatsApp foi vendido para o Facebook em 2014 por 16 bilhões de dólares. O faturamento do Facebook no segundo trimestre de 2020 foi de mais de 18 bilhões de dólares. O faturamento da Alphabet, que é dona da Google, no segundo trimestre de 2020 foi mais de 38 bilhões de dólares. Isso significa que existe muito valor gerado com essa tecnologia. E é algo que usamos e nós nem percebemos. A economia das empresas de tecnologia é igual das empresas automobilísticas. Mas será que podemos separar essas duas indústrias? Olha o caso da Tesla. É uma empresa de automobilística ou é uma empresa de tecnologia? Ela é quase que um aplicativo sobre rodas. Não só a tecnologia dos carros está aumentando cada vez mais, como existe tecnologia em outros mercados que ainda vai crescer muito. Nascida com a missão de revolucionar a tecnologia espacial, a SpaceX projeta, fabrica e lança foguetes que atualmente entregam cargas na órbita terrestre. Mas apesar disso, o foco principal da companhia é permitir que as pessoas possam habitar em outros planetas. Imagina o que o mercado de turismo espacial não vai gerar na economia. Como que vai ser a faxina num ambiente desse? O alimento, a comunicação, tudo mais numa estação espacial. Como que as pessoas estão se preparando para isso? Foi feita uma pesquisa com 1.600 executivos de 19 países, da Ásia, Europa e América. E 53% dessas organizações tinham um faturamento muito alto, superior a 5 bilhões de dólares por ano. Aproximadamente uns 100 executivos brasileiros participaram dessa pesquisa. E ela apontou alguns dados que são muito importantes. Do ponto de vista estratégico, vai haver uma mudança no modelo de negócio decorrente dessas transformações. Apenas 14% acreditam que suas empresas estão preparadas para essa mudança. Quando se fala em relação à tecnologia, 2 aspectos chamam a atenção. O primeiro deles é como essas empresas estavam preparadas para esse novo modelo de tecnologia em relação a seus clientes e fornecedores. O que se viu é que menos de 30% das empresas hoje estão preparadas
de fato, nesse novo contexto de relacionamento entre clientes e fornecedores. Outro tópico sobre tecnologia é o nível de melhora e eficiência, enquanto que globalmente quase 50% das empresas entendem que elas estão sim preparadas para esse novo modelo de eficiência que se espera. No Brasil, tem menos de 30% em relação a isso. Então, tem uma distância em relação a esse uso de tecnologia, principalmente do ponto de vista de melhoria de eficiência, quando comparado a empresas globais. Muitas vezes, as empresas confundem um pouco a mudança tecnológica, a indústria 4.0 é só uma adoção de tecnologia. As pessoas acham então que estar inserido na indústria 4.0 é estar com essas tecnologias. Não. Ela é uma mudança no cenário econômico, uma mudança na estratégia, uma mudança no posicionamento das empresas e das pessoas. Essa transformação é muito grande. Em alguns setores, ela já acontece claramente, em outros, ela vai afetar ainda, indiscutivelmente. Então, não é só uma questão de se vai ou não afetar, mas é uma questão de quanto de impacto que isso vai gerar. Bom, mas como que toda essa mudança vai afetar o mercado de trabalho? Você percebeu que essas tecnologias chegaram primeiro na nossa casa e agora elas estão chegando na indústria? Por que será isso? O que será que está acontecendo? Não seria mais correto que chegasse primeiro nas indústrias? Na verdade, o que acontece é o seguinte: desde a segunda revolução, com Henry Ford, que ele criou um processo de produção. E as revoluções industriais e as melhorias que nós fomos tendo nesse processo, na verdade, elas eram justamente isso, uma melhoria nesse mesmo processo. Então, mantinha-se aquele processo, mas apenas mudando a fim de ganhar uma otimização, de fazer com que esse processo fosse melhor. Mas a base desse processo era a mesma. O que nós estamos vivenciando agora é uma necessidade de ruptura com esse processo. Por isso que é tão difícil para as empresas fazerem essa mudança. E é por isso que estão surgindo agora, nos últimos anos, o conceito de startups, que são empresas que nascem sem um vínculo nenhum com as empresas que já produziam naquele antigo processo de produção. Então, a gente pensa sempre no perfil do profissional. Esse perfil do profissional mudou? O perfil do profissional, na verdade, ele sofreu alterações durante todas as revoluções. Em todas as grandes mudanças na sociedade, o que acontece em geral não é uma redução no emprego, mas uma mudança e uma transformação do perfil do profissional. Quer ver um exemplo? Antes a gente tinha um operador que cuidava de uma máquina. Sua função era operar aquela máquina. Hoje, além disso, ele é responsável pela manutenção e faz reuniões de gestão de melhoria continuada e cuida da produção. Então, para ser um profissional mais completo, outras atividades são agregadas. Da mesma forma, na indústria 4.0, muitas profissões que eram mais operacionais serão mais perfis analíticos, que usam a criatividade e interpretação de dados. Existem algumas profissões que não existiam no mercado no passado e agora existem. Por exemplo, o cientista de dados. Quem ia imaginar que existiria uma profissão dessa no futuro? Hoje existe não só a profissão, mas como faculdades e pós-graduações na ciência de dados. Cientistas são responsáveis por ajudar no monitoramento da produção e para fazer o atendimento preditivo. O perfil vai mudar e é importante que as empresas e os profissionais se adaptem constantemente para buscar novos patamares de conhecimento. Nós estamos assistindo mudanças incríveis nas formas de produção
e distribuição, mudanças que abrem enormes possibilidades para o futuro, que demandarão engenheiros de mais alta qualificação, capazes de desenvolver e aplicar essas tecnologias e ainda criar outras. As pessoas acham que serão substituídas por robô. Isso é mito ou isso vai acontecer? Bom, isso não é o efeito da indústria 4.0, mas da primeira revolução industrial. De lá para cá, as profissões vêm mudando. Em 1786, por exemplo, não existia um engenheiro mecânico. Ela foi criada com o advento da primeira revolução industrial. Aos 20 anos, não se falava em web designer. E hoje em dia, se vê as pessoas trabalhando com isso com toda naturalidade. Vai haver uma geração de mão de obra mais qualificada, que vai se preparar para a indústria não só a 4.0, mas a 5.0 e a 6.0. Cada um de nós tem que tomar uma decisão. Ou vamos seguir, ou vamos ser seguidores. Ou vamos ser protagonistas, ou vamos ser aqueles que simplesmente correm atrás. E essa é uma questão urgente. Ou a gente parte definitivamente com um projeto sério de nível educacional, que será complementado por competências tecnológicas, para que a gente não perca esse ritmo no mundo. Não é uma questão de modismo não, tá? É uma questão de sobrevivência. Tecnologia não é mais uma opção, é uma realidade. Capacidade de trabalho em equipe, criatividade, adaptabilidade a mudanças e liderança são características que todas as pessoas precisarão possuir, independentemente da profissão. E aí, vamos nessa?